Estamos no horário, então, 20 horas. Eu sou o Derli, do Centro Espírita Irmã Sheila. Estamos nessa tarefa aí, com a graça de Deus, há pelo menos 28 anos, em atividade nesse Centro Espírita. E nessa noite, então, nós vamos falar sobre mediunidade com Jesus. É a nossa primeira oportunidade do EGEVES online. Estamos fazendo, então, esse processo em função do problema com o coronavírus, mas creio que nós vamos conseguir chegar a muitos lares. Bom, fiquemos, então, bastante à vontade. Eu sei que o tema ele é um pouco, às vezes, exige uma atenção, mas nós vamos fazer todo o esforço para trabalharmos e esclarecermos bem. Eu queria, então, mais uma vez e declaradamente agradecer aos jovens do EGEVES, que é o Encontro de Jovens Espíritas de Viçosa e Região. É uma felicidade estar aqui, é uma felicidade trabalhar com esses jovens e é uma felicidade ver que o movimento espírita vem florescendo em Viçosa e região. É muito bom a gente perceber esta oportunidade linda de divulgarmos o Evangelho de Jesus. Muito bem? Vamos à nossa prece, então? Para a nossa prece, então, eu vou me colocar um pouco mais visível. E eu gostaria de convidá-los para que todos fechemos os nossos olhos materiais e vamos sentir intimamente a vibração superior dos amigos espirituais, visitando a cada uma alma, a cada espírito de boa vontade. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, no divino ministério da divulgação do seu Evangelho e da sua doutrina. Que possamos, então, fazer o nosso trabalho com muito carinho, com muito respeito, com muita luz. Que o teu amor, Senhor, nos abrace a todos e que todos possamos aprender e amadurecer com o tema da noite e todos os demais. Que o teu amor, Jesus, nos abençoe agora e sempre. Assim seja. Muito bem? Vamos então agora reduzir a minha janela. Nós, como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar então com mediunidade com Jesus. É importante que entendamos que nós vamos ter que caminhar primeiro na generalidade do tema, depois nós vamos aprofundar um pouco mais e depois nós vamos retirar desse aprofundamento os compromissos da mediunidade. Então nós vamos falar primeiro generalidades da mediunidade, como o Espiritismo trata a mediunidade no tema Espiritismo e mediunidade, como podemos ter a mediunidade com Jesus, o que é a mediunidade com Jesus. Depois, mediunidade em nós, como que ela se manifesta, e talvez alguém venha me perguntar, eu sou médium, é justo perguntar isso? Provavelmente eu vou ter tempo para poder falar um pouco sobre isso. E compromisso mediúnico com Jesus. Por que Deus, por que Jesus nos coloca como médiuns nesse lugar? E aí fica fácil da gente entender quando eu coloco nos coloca, porque em verdade eu sou médium, né? Eu estou hoje com 59 anos de idade e o meu primeiro fenômeno mediúnico foi há
55 anos atrás. E há pelo menos há uns 40 anos eu me reconheço como médium. Muito bem. Aí nós estamos colocando uma primeira. Esse é um trabalho artístico a respeito da grande mediunidade do nosso companheiro, do nosso trabalhador, de todas as horas, infinitamente humilde que foi Chico Xavier. E aí nós estamos vendo então os companheiros encarnados que estão sentados e em torno deles nós vamos ter 3 companheiros desencarnados. E Chico está em processo mediúnico. Atrás nós temos aqui a figura de Emmanuel. Por que eu trouxe essa figura para mostrar para vocês? Primeiro, essa arte deixa claro para a gente que no processo de comunicação mediúnica não há o que vulgarmente nós chamamos de incorporação. Incorporar significa entrar no corpo do outro. Isso não existe. Eu sou um médium, os espíritos comunicam por meu intermédio exatamente dessa maneira. Eles ficam de lado e eles vão jogar suas ondas pensamentais. Eu capto essas ondas pensamentais e transmito pela minha boca. Nós vamos entrar em um pouco mais de detalhes, mas a primeira imagem que eu queria deixar bem claro para vocês é essa. Não há incorporação. Isso é muito importante que a gente entenda. Caminhando um pouco mais, os nossos livros que servirão de referência serão, então, de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. Nós vamos trabalhar também pela psicografia de Chico Xavier e autoria de André Luiz, nos domínios da mediunidade, e estudando a mediunidade de Martins Peralva. E também, meus amigos, nós vamos usar a Bíblia de Jerusalém como referência. E, aliás, nesse momento, eu gostaria muito de pedir licença aos nossos irmãos que também estudam a Bíblia, mas nós temos algumas liberdades de interpretação. Mas, portanto, eu gostaria de pedir desculpas se por acaso nós vamos, com a nossa visão, ofender alguém. Não é nosso interesse. Respeitamos as diferentes visões e as diferentes interpretações da Bíblia. Mas nós, enquanto doutrina, temos a liberdade de fazer algumas interpretações. Então, por favor, não se ofendam. Eu sei que algumas vezes eu vou usar nomes que inclusive são de outras religiões e vou fazer isso para que as pessoas entendam daquilo que eu estou falando. Mas, de forma alguma, eu aqui usarei no sentido pejorativo do termo. Perfeito? Agora, uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar para vocês também, e essa é uma parte, que é com relação que Bíblia lê. Hoje eu vejo muita gente me trazer, às vezes, informações meio que a questionar coisas do Espiritismo e me trazem Bíblias muito estranhas, muito adulteradas. Outro dia mesmo eu passei uma situação bastante engraçada. Um senhor me trouxe uma Bíblia e nessa Bíblia estava escrito o seguinte: o Espiritismo é contrário à Bíblia. Desculpa, o Espiritismo é contrário à lei de Deus. E eu disse para ele: senhor, só por existir esse texto temos que questionar essa Bíblia. Porque provavelmente a Bíblia é dos primeiros séculos pós-Cristo. Então, no máximo, terceiro, quarto século, nós paramos o processo de escrever. A compilação também vai ser nessa época, por volta do ano 300, 400, e para-se a compilação de textos da Bíblia. Os textos que são apócrifos e os textos que serão oficiais de Bíblia. Ok? O Espiritismo só vai surgir no século XIX. Portanto, a Bíblia não pode ter a palavra Espiritismo, porque a palavra Espiritismo não existia, só foi criada por Kardec. Perfeito? Então vamos seguir Bíblias que sejam boas referências, como é o caso da Bíblia de Jerusalém,
E, na verdade, eu até gostaria de sugerir que vocês leiam a Bíblia de Jerusalém. É um livro interessantíssimo, um estudo fantástico. Mas vamos em frente. Bom, com relação à mediunidade, então. Está escrito, então, no livro dos médiuns que o seguinte: mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho a minha... Isto. É tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Todos os povos tiveram seus médiuns. E as inspirações de Joana d'Arc nada mais eram que a voz dos espíritos benfeitores que a dirigiam. Durante os tempos medievais, esse dom ficou mais raro, mas nunca desapareceu. Esse trecho é do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, item 11. E ainda José Herculano Pires vai nos dizer o seguinte: mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Na verdade, ele vai permitir a comunicação entre seres independente das vias físicas. Nós podemos fazer comunicação de um encarnado com outro encarnado também usando a mediunidade. Perfeito? Nós vamos explicar isso para vocês. Então vamos lá. Conceito. O que é mediunidade? Esse conceito está no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, que diz exatamente o seguinte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa mediunidade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Esse, então, é o nosso conceito básico. Todo aquele que sente a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Agora, esse sentir a influência dos espíritos é um sentir claro, é um sentir definido. É muito importante que a gente entenda isso. Uma coisa é o que nós vamos chamar de médiums e outra coisa é o que nós vamos chamar de sensitivos. Perfeito? Então, um sensitivo, ele percebe que naquele espaço tem alguém não encarnado. Ele percebe que tem uma vibração e ele ficou arrepiado. O médium, propriamente dito, é aquela pessoa que vai chegar naquele ambiente e vai saber que ali tem uma pessoa e essa pessoa se chama fulano de tal e ela está esperando para fazer isso. Então, o que eu quero dizer? Todos nós temos um certo grau de sensibilidade mediúnica e, por isso, somos chamados de médiuns. Todos nós somos médiuns. Entretanto, hoje, a gente guarda a designação médium só para aqueles que sentem mesmo a presença dos espíritos de modo categórico, de modo claro. Perfeito? Um exemplo que antes a gente dava era o seguinte: o telefone fixo tocava. Aí a mãe já saía lá dos seus afazeres e pensando: quem está me ligando é fulano de tal. Chegava lá, pegava o telefone: oi, é fulano. Ah, tá vendo? Então, significa que eu sou médium? Não. Isso é simplesmente sensibilidade. E, além disso, pela sintonia, você entrou em contato com seu filho e com sua filha, ou quem quer que seja. Então, a mediunidade é quando a gente tem a sensibilidade num tom característico, definido. Perfeito? E no Livro dos Médiuns, ainda capítulo 32, nós vamos dizer que o médium é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Perfeito? Então, este é o médium. O papel do médium, então, é receber essa comunicação. Só que essa comunicação, ela pode vir de forma consciente ou inconsciente. Vamos caminhar um pouco mais. E aí, por isso foi que eu usei a Bíblia de Jerusalém e eu coloquei a mediunidade na Bíblia. Na Bíblia nós vamos encontrar diversos pontos onde a mediunidade ela é utilizada. Mas muitas vezes as pessoas me colocam esse trecho que eu coloquei para vocês
está em Levítico. Levítico significa o livro das leis. Capítulo 20, versículo 27. O homem ou a mulher que entre vós forem necromantes ou adivinhos serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Bom, retirando a questão da lei judaica de serem mortos, apedrejados, tirando isso, o Espiritismo também não concorda com pessoas que ficam o tempo inteiro fazendo esse processo de adivinhação. O contato com os espíritos para nós é algo muito sério, é algo que tem que ser levado em consideração e que nós nos preparamos. Eu normalmente digo o seguinte: a mediunidade é uma tarefa santa. Pela mediunidade, a gente pode receber informações muito importantes para ajudar muitas pessoas, inclusive a nós mesmos. Mas a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: é o chamado triplo filtro. Eu recebi, então, uma informação dos espíritos. A primeira pergunta é: esta informação, ela é verdadeira? Esta informação, ela é necessária? E esta informação traz a paz? Então, esse triplo filtro é muito importante. Ainda na própria Bíblia, e no nosso caso, na Bíblia de Israel, na Bíblia de Jerusalém, nós vamos pegar no livro do profeta Samuel, capítulo 28, versículos de 8 a 24, nós vamos ter o rei Saul querendo conversar com o sumo sacerdote já desencarnado, Samuel, por conta da guerra com os filisteus. Então o que ele faz? Ele sai durante a noite às escondidas e vai conversar com aquilo que a Bíblia chama de feiticeira de Endor, que era, na verdade, uma médium. Agora nós já sabemos, até por aquilo que eu li para vocês, né? Lá da Joana d'Arc. Então, essa feiticeira era também uma médium. Perfeito? E ele vai conversar. Ora, então você vê que coisa. Em Levítico, o processo de necromancia, de ficar falando com os espíritos, de ficar fazendo adivinhações, você vai casar, não vai casar, isso, aquilo, coisas corriqueiras do dia a dia, a Bíblia condena esse tipo de processo. E nós também vamos não motivar essa comunicação irresponsável, buscando curiosidades com os espíritos. Então, no trato mediúnico com os espíritos, é um trato de muito respeito, de muito carinho, buscando receber informações, buscando ajudar pessoas, buscando esclarecer pessoas, sempre à luz do Evangelho do Cristo. Nós nunca vamos tratar a mediunidade com coisas comezinhas, com coisas de só menos importância. Muito bem. E aí nós colocamos espiritismo e mediunidade. O que buscar na mediunidade? E aí vejam, então, o que Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, nos fala. Ele fala que pela mediunidade nós podemos buscar reajuste moral, reajuste espiritual e reajuste intelectual. Por que ele usou a palavra reajuste? Reajuste é porque é sabido que 99 ou mais por cento dos médiuns são médiuns. Somos médiuns porque somos devedores, porque assumimos compromissos, prejudicamos muitas pessoas. Eu tenho uma passagem que nunca me sai da cabeça nos meus inícios de trabalho de mediunidade. Um dia, depois de terminar a reunião, eu fui e relatei para o diretor da casa e disse: olha, eu não sei porquê, mas eu passei a noite inteira olhando, vendo uma fila enorme. E o final dessa fila era nas costas da minha cadeira. E ele falou: provavelmente, estas pessoas são as pessoas que você vai ter que ajudar nessa encarnação.
ou seja, bastante trabalho em função de dívidas acumuladas. Então, por isso vem a expressão reajuste. Então, reajuste moral, reajuste espiritual e reajuste intelectual. Vejam a seriedade com que nós estamos tratando a mediunidade. E à medida, então, que eu trabalho essa mediunidade, à medida que eu ajudo pessoas, à medida que eu deixo essa mediunidade com respeito, com carinho e sob o Evangelho de Jesus funcionar, eu tenho melhorias morais, porque eu reduzo a influência espiritual em cima de mim. Eu tenho um crescimento espiritual mesmo, porque eu consigo colocar as minhas características para que todos percebam. E em função disso, eu posso ter também um crescimento intelectual. Muito bem? Continuando então Espiritismo e Mediunidade, como devemos tratar o médium? Essa foi uma lâmina que eu coloquei. Sendo este uma alma falível, deve ser tratado como um ser comum, que necessita de carinho, respeito e compreensão. Assim, não o tomaremos por adivinho, oráculo, revelador de notícias inadequadas. O bom médium é aquele trabalhador do bem, ajudando e esclarecendo, com boa vontade e sempre disposto ao estudo das obras espíritas cristãs. Eu fico com muita pena, com muita preocupação, quando a pessoa fala comigo, eu sou médium, e chego na casa espírita e já está tudo... a minha tarefa é ser médium. Que história é essa? Levante, meu amigo, e vá para as lides, e vá trabalhar no bem, e vá procurar fazer a paz em torno dos seus passos. Isso é muito importante. Nós, médiuns, temos que estudar, nós temos que trabalhar no bem. Na verdade, todos nós. Todos nós. Quando eu falo nós, médiuns, é porque, como nós somos grandes devedores, nós temos que estudar, com certeza. Mas esse convite eu faço a todos. Perfeito? E aí nós vamos então passar agora para falar sobre a mediunidade com Jesus. Meu rosto aí tampou parte do título, né? Mas eu já estou dominando a ferramenta aqui, olha que beleza. Eu tive um professor que me ensinou, Derli, faz isso, agora vai na configuração, faz lá. Então agora nós vamos começar a trabalhar com mediunidade com Jesus. E a primeira coisa, um dos grandes momentos, né? E é lindo isso, aí eu coloquei esse quadro do Sermão do Monte. Então nós vamos ver o seguinte. Por que eu vou trabalhar em cima de milagres? Porque os milagres são quase sempre associados a assuntos da mediunidade. Mas já peço, já de antemão, e daqui a pouco eu vou demonstrar que as nossas próprias obras dizem isso, Jesus não é considerado um médium. Por quê? Porque Jesus tinha o seu verdadeiro poder. Então, quando ele fazia coisas extraordinárias, ele fazia da sua grande capacidade espiritual. Perfeito? Daqui a pouco eu explico um pouco mais para vocês. Mas então nós vamos falar dos propósitos. E é o próprio Evangelho de João, capítulo 4, versículo 48, que vai nos dizer por que Jesus fazia milagres. Então, está escrito assim, o objetivo dos milagres de Jesus Cristo era mostrar para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar a misericórdia do Senhor e o seu plano para a humanidade e produzir fé no coração do perdido. Vejam então, meus amigos, que coisa linda. É o próprio, ou são os milagres que vão denunciar que Jesus, de fato, é um ser diferente. É uma tarefa maravilhosa no bem, né? E nós, então, numa escala infinitamente menor, pela mediunidade, pela sensibilidade, que pode acontecer em qualquer momento, dentro e fora da doutrina espírita, nós estaremos propagando essa mesma verdade. E vejam, então, além disso, vai revelar o seu plano para a humanidade e produzir fé no coração do perdido. Porque muitas e muitas vezes é isso. A pessoa fica esperando uma prova. E algumas vezes a mediunidade fornece essa prova. Quando eu digo algumas vezes, eu estou me referindo à mediunidade de Chico Xavier, né? Nas cartas consoladoras, quantas pessoas foram convertidas
ao cristianismo pelas cartas de Chico, né? Bom, então caminhamos. Vejam alguns milagres que Jesus fez. Eu não vou listar todos, vou listar aqueles de mais fácil interpretação do ponto de vista mediúnico. Então vejam, o primeiro grande milagre que Jesus fez foi nas bodas de Caná, na transformação do vinho em água. E naquele momento é interessante porque é Maria que o pede para que ele faça essa transformação. E ele vira e fala: mulher, não é chegada a minha hora. E ela não se turba e pede para que os servos façam exatamente o que ele está pedindo. E ele vai lá, enche as tulhas d'água, 6, né? E as tulhas são transformadas, de água são transformadas em vinho. Essa transformação, algumas vezes, está associada ou vai acontecer dentro do âmbito da mediunidade. Nós vamos ter a primeira pesca, né? Isso é explicado na Gênese, que é também de Allan Kardec, como sendo um fenômeno de dupla vista. Ou seja, Jesus conseguia ver a realidade física e a realidade espiritual. Então, nisso, ele conseguiu localizar onde estavam os peixes. Mas o que mais nos chama atenção, vejam, libertação de endemoniado, está em Marcos capítulo 1, versículos 23 a 28, mas nós vamos entrar nesses detalhes um pouco mais, e de um endemoniado mudo, Mateus capítulo 12, 22 e Lucas 11, 14. Nós vamos andar um pouquinho, porque, vejam aqui, na cura do endemoniado gadareno, né? Então nós vamos ter um companheiro que ele sofre a influência dos espíritos e em função de sofrer essa influência, ele se comporta como alguém que perdeu o controle corporal. Esse é o nome que os amigos vão chamar de endemoniado. Só que aqui há uma conversa, há um diálogo entre Jesus e os espíritos que estavam ali influenciando o nosso amigo da região de Gadara. E aí os espíritos dizem assim para Jesus: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Eu não vou fazer outras análises, eu quero somente analisar o processo de comunicação. Jesus, então, se comunica com aqueles espíritos. Essa comunicação, Jesus estava encarnado e os espíritos desencarnados. Essa comunicação encarnado-desencarnado é tipicamente uma comunicação, uma ação mediúnica. Nós, algumas vezes, temos que fazer isso quando temos pessoas que sofrem essa influência espiritual de modo perturbador. Algumas vezes a gente tem que ir e conversar com esses espíritos. E fazemos isso também diuturnamente nas nossas reuniões mediúnicas. Só que aí, nesse caso, os nossos médiuns são treinados, eles vêm estudando anos. No Centro Espírita Irmã Sheila, nós temos um curso de mediunidade que gasta de 4 a 5 anos para formar pessoas. Perfeito? Ao final desse período, então, as pessoas já têm um razoável controle e conseguem ser pacíficas para receber as informações de um espírito e transmitir essas informações. E também, nesse mesmo processo, fazer com que o espírito receba informações do nosso dialogador, de tal forma a acalmá-lo, a esclarecê-lo, a trazê-lo de novo para o bem. Perfeito? Caminhamos então um pouco mais. Ainda em mediunidade com Jesus, continuando nos milagres, vem aquele trecho que eu falei com vocês. Agiria Jesus como médium nas curas que operava? Não, porquanto médium é um intermediário, um instrumento de que servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência. Isso está em Mecanismo da Mediunidade, página 181, e a Gênese, páginas 293, 294. Ou seja, nós não estamos dizendo que Jesus era médium. Por quê? Porque ele tinha por si só essa capacidade espiritual.
Mas eu, por exemplo, quando vou conversar com um espírito, eu oro e peço a Jesus e peço aos amigos espirituais a inspiração, para que essa inspiração chegue e eu consiga então decodificar essa inspiração para poder falar para o amigo espiritual que ali está buscando um socorro, um amparo, uma proteção. Espero estar ficando um pouco mais claro para vocês. Uma coisa muito linda que eu adorei muito ler é esse livro, né? A respeito, esse item, Pedagogia de Jesus. E aí ele fala o seguinte, a pergunta é, Jesus detinha-se em assuntos vitais? O texto que mais se aproxima disso é o Ensino do Monte, que pode ser lido em meia hora. Assim, o mestre tratou de problemas vitais, assuntos de modo definitivo, pertinentes à conduta moral e religiosa. O que nós queremos dizer com isso? Por que eu peguei esse trecho deste livro, cujo título, que é um livro maravilhoso, que eu sugiro para que todos leiam, A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência, de J.M. Price. Por que esse livro ele é importante? Porque ele vai falar exatamente isso, que Jesus não se detinha em coisas comezinhas. Jesus tinha a visão do passado, do presente e do futuro de todos nós. Mas vocês não vão encontrar na Bíblia Jesus falando, você vai casar, você vai ter 3 filhos, o filho vai ter sexo, isso. Não existe isso. Jesus fazia abordagens de modo conceitual, de modo filosófico, para levarmos para a vida toda, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Olha que coisa linda, né? Isso é Mateus capítulo 5, versículo 26, se não me falha a memória. Então vejam, as comunicações de Jesus são de cunho filosófico. As boas comunicações espíritas também assim serão. Não serão comunicações negromantes do dia a dia, não serão comunicações de grandes ensinamentos, onde você tem que parar, ler, interpretar, para que você possa entender. É isso? Ainda continuando em mediunidade com Jesus, olha esse texto que é uma preleção de Eusébio, que é um instrutor espiritual no mundo maior. Ele vira e fala assim, o espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. O que eu acho mais bonito dessa mensagem é quando ele usa o termo espiritualismo. Ele não está se restringindo aos espíritas, mas todos aqueles que creem que há alguma coisa além do corpo físico. Então ele nos conclama a todos os cristãos, a todos, né? Os protestantes, os católicos, os espíritas, todas as denominações que acreditam que há espíritos, nós somos espiritualistas. Então nós temos que não restringir Deus entre 4 paredes de um templo. O que nós temos que fazer? Por que fazer? Isso, na verdade, meus amigos, é para seguir o exemplo de Jesus. Jesus, o mestre por excelência, ele foi fantástico. Por quê? Porque ele saiu à via pública, pregou, amou, consolou, recuperou almas. Esse é o nosso momento. É o nosso momento de sair e ajudar aonde é necessário. É isso que Jesus fez. E o mais incrível é que ele fala, não creiais que vim destruir a lei ou os profetas, mas antes cumpri-los. Ou seja, Jesus não veio trazer revelações novas, ele veio simplesmente mostrar que as revelações que nós já tínhamos já eram suficientes. Nós tínhamos que colocar em prática. E isso foi um passo tão grande para a humanidade que Jesus, inclusive, divide a humanidade em 2 partes, antes e depois dele. Né? Então vejam que coisa fantástica. Hoje nós já temos toda a informação que precisamos. Precisamos agora de sair em campo, ajudar pessoas, ajudar almas. E é exatamente nesse assunto que Calderaro vai nos dizer. Calderaro é um outro instrutor espiritual e ele vai falar isso no mundo maior. Eu vou reduzir um pouquinho aqui
o meu rosto, só para que vocês possam ler. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados de mente fixa na região menos elevada, absorvido pelas paixões instintivas. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas, sem rumo, no apego desvairado à forma ou à situação que não mais se justifica. Vejam, então, que coisa linda isso que Calderaro nos faz, mostrando o nosso grande compromisso. Mostrando que nós temos que trabalhar no bem, que nós temos que fazer esse trabalho do dia a dia. Perfeito? Então, continuando agora para o próximo item, que é mediunidade em nós. Ou seja, como é que eu aparato? O que eu tenho que eu sou médium? Então vamos lá. Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, ele vai nos dizer o seguinte: nenhum indivíduo deverá provocar o fenômeno da mediunidade, forçando o desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos, tais como a autossugestão, a hipnose, o animismo. A mediunidade deverá ser espontânea por excelência, a fim de frutecer com segurança e brilhantismo. Ou seja, vamos trabalhar com a mediunidade em nós? Vamos. Se é que de fato precisamos. Se não precisamos, não se envolva, não venha procurar, usando um dito bem popular, não venha procurar chifre na cabeça de cavalo. Todos nós estamos listados no Evangelho de Jesus para fazer o bem, para fazer a caridade. Agora, alguns têm ainda a via da mediunidade. Perfeito? Então, mediunidade, isso é um outro instrutor espiritual de nome Aulus, que está no livro Os Domínios da Mediunidade. Ele diz o seguinte, que mediunidade é a permuta de pensamentos entre as criaturas, de forma conscienciosa ou não, por meio de sintonia mental. E aí vocês poderiam perguntar, mas peraí, Deli, como é que é isso? Como que acontece essa permuta de pensamento? O pensamento de alguém entra na minha cabeça? Bom, nós já sabemos que ninguém entra no meu corpo. Incorporação não existe. Incorporação não existe. Perfeito. Então, meu corpo está lá, ele é meu, quem controla esse corpo sou eu. Mas eu posso receber vibrações pensamentais. E como que é isso? Como que acontece dessa maneira? Vejam aí agora, eu coloquei então exatamente de novo essa ilustração, mostrando para nós, eu vou me esconder aqui um pouquinho, mostrando para nós então, eu tenho aqui uma senhora que é um médium encarnado, aqui eu tenho um companheiro encarnado que está dialogando, eu tenho essa senhora que está em prece e eu tenho essa senhora que está em prece. Este senhor que eu falei que ele está dialogando, ele está falando com esse... Ele está falando... Só um instantinho, gente. Ele está falando com esse espírito. Então, esse senhor está falando com esse espírito. Perfeito? E esse médium aqui, que também é encarnado, ele está fazendo uma oração e ele também está ajudando no diálogo com esse espírito. E aqui nós vamos ter companheiros espirituais, eles são companheiros desencarnados, que aqui estão para trazer informações que venham ajudar no processo de comunicação. Então vejam que a comunicação espírita, espírito encarnado com o desencarnado, é sempre via pensamental. Então nós temos que entender um pouco mais. Vejam aí, esse é o nosso processo mediúnico, Então, a comunicação ela vai acontecer dessa maneira. Quando alguém, encarnado ou desencarnado, pensa alguma coisa, eu recebo esses jatos de energia pensamental. E essa energia pensamental pode ser de tal força, de tal potência, que pode fazer com que eu tenha, com que eu dê
uma comunicação, com que eu fale, né? Então é isso. Então nós vamos decodificar comunicação, né? Mas calma, nós vamos entender isso de modo mais claro nesta imagem. Essa aqui é uma imagem bastante conhecida, nós vamos chamar de centros de força, mas em diversas, especialmente religiões hindus, eles vão chamar de chakras. Os dois nomes são aceitos: centro de força e chakra. Nós temos aqui no alto da cabeça, na região onde durante a primeira infância ficava a moleira, nós temos o centro coronário. Bem no meio da testa, nós vamos ter o centro frontal, também conhecido como terceiro olho, muito fácil de localizar. Abaixo, na região laríngea, eu tenho o centro laríngeo. Pouco mais abaixo, nós vamos ter o cardíaco. Depois, na altura do baço, eu tenho o centro esplênico. Na altura do estômago, eu tenho o gástrico. E bem abaixo, eu tenho o centro básico ou kundalínico. O que é isso? Então, aqui agora a gente tem que separar duas coisas. Tá bom? Eu estou, nesse momento, comunicando com vocês. Então, eu, espírito, estou usando o meu corpo. Como que eu faço? Eu faço usando também esses centros de força? Faço. Só que como eu estou acoplado a esse corpo, eu uso os centros de força principal e uso milhares de centros de força secundária, de tal forma que a minha complementação com o meu corpo ela é perfeita. Então eu penso e meu corpo faz. Então eu penso lá, corpo, levante o braço direito. E o braço direito levanta. É uma ordem minha enquanto espírito. Agora, o que os espíritos vão fazer para utilizar o meu corpo, por exemplo, como manifestação? A pessoa, o espírito vai chegar, ele vai vibrar, ele vai pensar, e o pensamento dele vai ser acolhido especialmente pelo meu centro coronário, que fica no alto da cabeça, pelo meu centro frontal, relacionado às visões, e o meu centro laríngeo, os três centros funcionando ao mesmo tempo, centro laríngeo da comunicação. Normalmente, associado a cada centro desse, eu vou ter ou uma glândula ou eu vou ter um complexo de nervos. De tal forma que, quando eu recebo vibrações pelo chakra frontal, por exemplo, esses pensamentos entram por esse chakra, elas vão até uma glândula, que nesse caso é a hipófise, e aí ocorre a transformação desse estímulo pensamental em um hormônio que vai ser liberado e o meu corpo vai reagir. No caso do laríngeo, por exemplo, o laríngeo recebe essas vibrações pensamentais e joga essas vibrações para um complexo de nervos que eu tenho aqui. Ok? Aí eu coloquei em mais detalhes o centro coronário. O centro coronário ele está ligado à glândula pineal. Então, se nós pudéssemos desenhar, aqui nós teríamos o centro coronário ou o chakra coronário. Esse chakra recebe as vibrações pensamentais. Essas vibrações pensamentais elas vêm para a glândula pineal. A glândula pineal gera hormônios e esses hormônios disparam reações no meu corpo. Então vejam que eu estou fazendo um processo de comunicação de pensamento a partir da minha comunicação ou das minhas informações bioquímicas. Perfeito? Então vai acontecer essa ligação. E vejam que esse aqui é exatamente o terceiro olho, desculpa, é o olho de Ra dos egípcios que tudo vê. Né? Então vejam que já era um processo mediúnico. Voltando aí, então, no nosso processo de comunicação, agora ficou mais fácil da gente entender. Vejam que aqui nós vamos ter esses dois companheiros espirituais, eles estão jogando seus pensamentos para essa senhora. Essa senhora, então, está recebendo no seu centro coronário. O centro coronário comunica com a glândula epífise, e essa glândula epífise, ela vai gerar hormônios. Esses hormônios, então, serão decodificados e essa senhora vai perceber a presença dos espíritos
e vai iniciar o processo de comunicação. Então vejam como que há uma ligação entre a parte espiritual e a parte bioquímica somática. E essa, gente, não é uma mão somente de única via. Se o meu organismo está desequilibrado, ele manda vibrações também desequilibradas para o meu espírito e vice-versa. Então, o médium, o ser comum, para que ele tenha uma vida normal, ele precisa de ter um corpo e uma mente sana. Perfeito? Compromisso mediúnico com Jesus. E aí nós começamos a caminhar, então, mais próximo do final, né? Já agora entendendo um pouco do processo comunicação. Eu falei um pouco rápido ao passar por aquele processo um pouco mais bioquímico, mas a gente consegue estudar em detalhes esse processo, né? A ligação da glândula, do centro coronário com a glândula pineal, que vai disparar todo o processo de comunicação, mas eu gostaria que ficasse pelo menos uma ideia inicial. Se já ficar uma dúvida, tá bom. Significa que a pessoa vai ler, que a pessoa vai estudar. Na verdade, uma palestra serve para despertar dúvidas, para mostrar que há algo mais, né? E aí nós vamos encontrar então esse texto que está no Reformador de maio de 2018, que diz o seguinte: a mediunidade, desde quando o homem surgiu na Terra, tem sido o canal pelo qual os espíritos, sob a égide de Jesus, vêm promovendo o progresso material, intelectual e espiritual da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus amigos, que muitas das ideias que nós colocamos para a ciência, que nós colocamos para artistas, elas, na verdade, surgem dessa comunicação do ser encarnado com a espiritualidade superior. É descrito ainda nos processos de alquimia que um alquimista buscava saber o que era que dava a cor vermelha ao sangue. E depois ele testar milhões de vezes, quando ele já estava pronto para desistir, ele acaba dormindo em cima da bancada. E ao dormir nessa bancada, ele sonha. E ao sonhar, ele vê uma barra que vai se desmanchando e vai saindo uma poeira avermelhada. E aí ele acorda. Ele acorda e se dá conta de que aquela barra era ferro. E aí ele vai, pega uma amostra de sangue, faz o teste e descobre que no centro da molécula de hemoglobina nós vamos ter ferro. Fenômenos como esse, meus amigos, acontecem todo dia. Quando a mente está preparada, quando a mente é humilde, quando a mente busca Jesus, Jesus traz essas vibrações e as pessoas encontram soluções. O grande problema é que depois nós transformamos essas soluções em poder. Queremos vender, queremos ser nobres. Nós somos instrumentos do bem. Nós somos intermediários. Nós somos instrumentos de passagem. Nós temos que fazer com que as lições de Jesus, as informações de Jesus, para transformar essa terra, para colocarmos nessa terra um ambiente mais feliz, mais saudável, ela vai também utilizar essa mediunidade. Mas não é para que eu me transforme em um ser poderoso. Não. É para que eu me perceba como um intermediário e que devo multiplicar isso para todas as pessoas de boa vontade. Esse é o grande princípio. Não é? Então, a mediunidade com Jesus, essa já é uma das nossas últimas grandes informações, a mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Desenvolve-se esse recurso para poder servir mais. Isso é Bezerra de Menezes, na página Mediunidade com Jesus, Reformador de maio de 2018. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar bastante claro para vocês? O que é mediunidade com Jesus? Mediunidade com Jesus é sair do seu castelo, é ir para a via pública, é ajudar pessoas, é ouvir pessoas, é amparar pessoas, é fazer com que todos tenhamos maior dose de paz, de consciência e de equilíbrio.
é também ser o profissional verdadeiro, honesto, sincero, de tal forma que a gente abre mão do nosso egoísmo e vamos receber as informações espirituais para que possamos multiplicar conhecimentos nessa terra. Quando nós fazemos isso sem querer ser os poderosos, sem querer ter dinheiro, nós estamos sendo médiuns de Jesus para o planeta Terra. Então, a mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. Muito lindo, né? Então, que Jesus nos abençoe grandemente. Como eu disse com vocês, eu sou do Centro Espírita Irmã Sheila e eu gostaria muito de dizer para vocês que esse evento do EGEVES online, e mais uma vez eu agradeço profundamente aos, eu vou chamar de meninos, porque eu já sou quase sexagenário, né? Mas eles me ajudaram muito. Sem eles eu não conseguiria fazer essa transmissão. E eu estou muito feliz, agradeço muito o convite, esse momento de falar para não sei quantas pessoas. Eu gostaria de convidá-los para as próximas semanas do nosso EGEVES, sempre aos domingos, sempre de 20 às 21 horas. Então, no dia 14/6, nós vamos ter a palestra Vazio Existencial, com a Márcia Monteiro. No dia 21/6, Depressão, Doença da Alma, com José Francisco e Giane. No dia 28/6, Vícios, também com José Francisco e Giane. E no dia 5 de julho, fechando a nossa semana, que na verdade não é semana, nós vamos ter a palestra Maternidade com a nossa querida Delaine. Vamos então agora fazer a nossa prece. Eu gostaria já, diante da prece, convidá-los para que fiquemos aqui, porque nós teremos algumas perguntas que serão respondidas segundo a Fabiana e segundo o Paulo me informam. É isso? Então vamos lá. Na verdade, Fabiana já até me passou algumas perguntas. O que é isso, meu Deus? Então vamos lá. Vamos fazer então primeiro a nossa prece. Senhor Jesus, agradecemos profundamente essa oportunidade linda criada por estes jovens sob a inspiração de Jesus, para que aqui pudéssemos estar divulgando essa doutrina maravilhosa, capaz de ajudar, capaz de trazer para as raias da normalidade tantas pessoas que sofrem por desequilíbrios espirituais, por desequilíbrios de outras ordens. Senhor Jesus, nesses instantes de prece, queremos te agradecer e queremos te pedir a tua luz maior a inspirar todas as pessoas de boa vontade, para que elas recebam as intuições, as inspirações do mais alto e que possam trazer ideias e que possam apresentar soluções para esta terra tão sofrida. Senhor, que a mediunidade seja então o grande veículo de ajuda para todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, creio eu que nós podemos passar direto para as nossas perguntas, né? Então, Fabiana me coloca uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui esta pergunta. A Jéssica de Souza, ela diz o seguinte: além da doutrina espírita e da prece, como podemos melhorar nossa relação com Jesus e trabalhar nossa reforma íntima, independente da mediunidade ou sensibilidade? Jéssica, pergunta excelente. Como podemos ser tarefeiros de Jesus? Ajudando o próximo, fazendo o bem. Nós não podemos, não queremos
Não temos o direito de inventar desculpas. Nós somos tarefeiros do Senhor em qualquer momento e o Senhor só nos pede boa vontade. Então vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos ouvir pessoas. Você na sua profissão, quando você trata as pessoas com carinho, com atenção, com respeito, você está sendo uma serva do Senhor. É muito importante que a gente entenda isso. E vamos caminhar um pouco mais. Olha, nós temos o nosso Thales Germano Hollebar. Derli, como faço para saber se sou médium? Essa é a pergunta do Thales. Olha, esse é um assunto muito difícil. Hoje, na Casa Espírita, nós inclusive não respondemos mais. Nós deixamos para que a pessoa responda essa pergunta. Essa é uma pergunta muito complexa, essa é uma pergunta muito difícil. Não é fácil assim, a pessoa olha para você e fala, você é médium, você não é médium. Parece um sortilégio, né? Não, isso é uma coisa muito complexa. Primeiro, a mediunidade, então, são correntes pensamentais que entram em nossas mentes. A primeira coisa que eu tenho que saber separar é o meu diálogo interno. O que é o meu diálogo interno? Aquilo que o Disney, por exemplo, colocou, não sei se temos aí muitos aí que vão lembrar do Walt Disney, né? Que tem lá o Pateta, aí aparece um anjinho Pateta e um demoninho Pateta, né? Uma pessoa dando sugestão para fazer, ou, na verdade, ouvindo uma ideia de sim, outra ideia de não. Isso, na verdade, é o diálogo interno. Sou eu comigo mesmo. Eu estou conversando com o meu inconsciente. E o meu inconsciente acumula as informações dos séculos. E aí, muitas vezes, ele fala, Derli, não faça isso. Nós já testamos algumas vezes, isso não deu certo. E algumas vezes, desculpa, o meu consciente tem medo, eu confundi as coisas. O meu consciente tem medo, e aí ele vira e fala, não sei se faço. E o meu inconsciente, buscando todos os meus compromissos, ele vira e fala, vamos testar mais uma vez. Isso, então, é diálogo interno. Isso não é comunicação espiritual. O que é comunicação espiritual? É aquela comunicação que vem de terceiro, uma comunicação que eu não esperava, uma coisa que eu nunca pensei, e de repente a ideia vem pronta, completa. Ela começa a surgir em fragmentos e de repente ela surge uma ideia nova. Certo? Isso é mediunidade. Agora, é fácil se ver dessa maneira? Não. Até porque eu tenho que me conhecer. Então, para você saber se médium, é um processo de amadurecimento. Minha sugestão? Venha para o Centro Espírita, estude a doutrina espírita, estude mediunidade e depois você mesmo vai se reconhecer ou não. Lembre-se que eu estou te convidando para estudar. Se você vai se transformar em um espírita, é outra história. Mas venha estudar, venha aprender com a gente. Thales, muito obrigado pela sua pergunta. Depois nós vamos ter o Maurício Fonseca. Ele fala, boa noite. Li por alto em Leon Denis, no Invisível, que pode haver incorporação nos fenômenos sonambúlicos e de êxtase. Esses assuntos são muito complexos. Essas gravações, elas inclusive evoluem com o tempo, né? Na época era comum, e até hoje é comum, as pessoas utilizarem o termo incorporação. Mas como incorporar é esse processo de acoplagem mediúnica. Mas a palavra, então, está sendo mal utilizada, Maurício, porque incorporar significa entrar, estar dentro do seu corpo. Não, dentro do seu corpo é ocupado por você. Eu faço até uma brincadeira dizendo que o único momento da incorporação que nós temos é na gravidez, onde eu tenho um espírito morando dentro de outro corpo. Tá? Fora isso, não. Fora isso, eu vou ter espíritos me influenciando. Perfeito? Depois nós vamos ter o Bruno Ferreira. Obrigado pela palestra dele. Como você vê a inserção do jovem nos trabalhos... Desculpa. Isso, nosso mesmo. Do jovem nos trabalhos mediúnicos, no movimento espírita atualmente. Que conselhos você daria aos jovens que pretendem se iniciar na tarefa mediúnica?
fantástico. Olha, Bruno, o que eu diria? Meu amigo, levante as mangas e venha trabalhar. Está na hora. Você é jovem nessa. O senhor é antiquíssimo. Está vindo de reencarnações em reencarnações. É novo nesse momento, está no vigor das suas forças físicas. Nós precisamos de levar, então, informações para você, para que você faça a sua reforma íntima e moral e possa nos ajudar no trabalho no bem. Venha, a hora é essa. Algumas vezes, Bruno, pessoas chegam, nós temos um bom tarefeiro na casa que ele começou aos 50 anos. E aí, algumas vezes ele fala comigo, Derli, eu acho que eu comecei tarde demais. Não! Ele começou na hora certa. Então, se você está despertando agora, Bruno, que é jovem, venha agora. E se o outro está despertando com 30, 40, 50 anos, venha agora. O trabalho, a senda está pronta. Venha para o trabalho no bem. Seja muito, muito feliz mesmo. E vamos ver se temos mais alguma pergunta. A Diana vai só mandando perguntas, não é isso? A Valéria dos Santos, por favor, esclarecer como não confundir mediunidade com problemas psicológicos. Valéria, que pergunta profunda. Agora, eu vou começar dizendo o seguinte, Valéria. O dia que eu tiver uma receita fácil para isso, eu me transformo num gênio. Isso não é fácil, Valéria. Isso é dificílimo. A primeira coisa que eu tenho que saber é quem sou eu, como é que é a minha liberdade pensamental, como que eu ajo diante de situações calmas, situações previstas, situações imprevistas, situações tensas, para que eu possa separar essas coisas. Né? Isso não é fácil, Valéria. Isso a gente gasta um tempo e a gente precisa de muita inspiração, muita luz. É muito frequente, Valéria, nos primeiros exercícios mediúnicos, a gente faz reuniões, né? E aí a gente fala, bom, então agora hoje vocês vão trabalhar com psicografia. E as pessoas escrevem páginas inteiras, 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 e ao final vem e fala, Derlis, parece que sou eu. A pergunta que eu faço é, você conseguiria pensar numa página inteira, com às vezes 500 palavras, com causa-consequência, em questão de minutos? Ah, não conseguiria. Pois é, então provavelmente esse é um espírito comunicando. Mas para sabermos isso, a gente ainda tem que saber a questão do conteúdo. Tem que saber se essa informação, se ela é boa, se ela é necessária e se ela traz a paz. Ok? Será que temos mais alguma coisa? Dona José está só mandando, Fabiana está só mandando informações. Nós vamos ter então aqui agora a Maria Clara Bandeira Pinheiro. Boa noite. No início da palestra, você comentou sobre mediunidade encarnado e encarnado. Como seria? Fácil, Valéria. E na verdade, desculpa, Maria Clara. O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que é um processo de comunicação onde eu uso correntes pensamentais. Então, quando eu faço uma transmissão de pensamento para uma pessoa, e se essa pessoa consegue detectar essa minha informação e agir segundo as minhas intuições ou segundo as minhas ideias, nós estamos num processo mediúnico encarnado. Ou seja, nós, enquanto espíritos, nós somos geradores de pensamentos. Quando eu consigo canalizar esse pensamento para que um outro espírito absorva esses meus pensamentos sem usar de nenhuma via dos 5 sentidos, né? Eu não vou falar com ele, eu não vou escrever para ele, eu não vou tocar nele, né? Eu não vou vê-lo, mas essa pessoa vai perceber essa informação. Esse é um processo de transmissão pensamento por pensamento. Então, originalmente, a gente sempre falou que, e está lá no livro dos médiuns, e é isso mesmo, né? Que a comunicação ela vai acontecer
entre um encarnado e um espírito. E está certíssimo, é isso mesmo. A pergunta é, esse outro espírito está encarnado ou desencarnado? Depende, depende. Né? Se nós voltarmos aqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês a questão do conceito para que a gente não... Isso, aqui, ó. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Ou seja, todos nós somos médiums, mas nós vamos reservar essa palavra, esse adjetivo médium, só para aqueles que percebem essa vibração pensamental num grau muito claro. Mas aí, no livro dos médiuns, ele fala assim, médium, pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Entre os espíritos e os homens. Então, o livro dos espíritos, de fato, desculpa, o livro dos médiuns, ele vai falar isso mesmo, que é o conceito normal, que é a gente ter a comunicação de um espírito com alguém encarnado. Está certíssimo essa informação. Entretanto, se nós avançarmos, abrirmos um pouco esse conceito, a mediunidade o que é? É quando eu emito uma corrente pensamental e essa corrente pensamental chega num outro companheiro e faz com que esse companheiro mude o seu comportamento. Isso é mediunidade. Agora, eu estou sempre gerando pensamentos, mesmo encarnado ou desencarnado. Estou sempre recebendo pensamentos, encarnados ou desencarnados. Então, sempre que eu faço comunicação espírito a espírito, sem usar as vias da fala, sem usar transmissão de informações, quando eu vou usar somente a minha corrente pensamental, se essa informação seja clara, se essa informação chega clara, precisa, esse é um processo de mediunidade. Isso é só uma ampliação de conceito. Não sei se ficou claro. Se não ficou, por favor, depois me procure para a gente poder conversar um pouco mais. Muito bem? Muito bom. Eu acredito, então, que nós fechamos as perguntas, né? Nesse caso, então, podemos encerrar. Eu estou perguntando a Fabi. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário. Há uma pergunta de uma amiga nossa que diz o seguinte: eu gostaria de saber se um jovem médium que está, de certa forma, em desequilíbrio inicia um processo de comunicação com um amigo espiritual, mesmo sem querer, fora da casa espírita. Pode ser ajudado por outra pessoa ao seu lado, de forma que essa outra pessoa estabeleça o diálogo com esse amigo que insiste em comunicar? É complexo. Eu preferia que essa ajuda fosse direto na casa espírita, porque na casa espírita eu vou ter pessoas treinadas e que poderão ajudar. Nós temos feito essa ajuda durante nesse processo de Covid. Algumas vezes as pessoas ficam incomodadas, ficam em desequilíbrio, é natural isso, tá, gente? Lembrem sempre que é o seguinte, para que a gente esteja em equilíbrio, há pelo menos 3 níveis de equilíbrio que nós temos que considerar, que é o equilíbrio de nível pessoal, que sou eu comigo mesmo, eu tenho que ter o equilíbrio com o meio que me circula e eu tenho que ter um equilíbrio com os amigos espirituais. Perfeito? Então, se eu, por exemplo, nesse momento, nós estamos vivendo um momento em que as instituições estão todas sendo questionadas. Isso gera um desequilíbrio muito grande. Eu estou vivendo um momento em que as famílias estão presas em casa, isso gera transtornos, desequilíbrios familiares, isso também corresponde para o desequilíbrio espiritual. Eu começo a entrar em xeque, eu começo a entrar em dissintonia comigo. Resultado, eu atinjo um desequilíbrio. Então, é muito importante que essa ajuda, minha irmã, você que está perguntando, é possível ajudar? É possível, mas precisa de ser feito por uma pessoa treinada. Muitas e muitas vezes nós vamos receber pessoas
que vão se dizer que estão recebendo comunicações, que estão recebendo espíritos e que viraram médiums, e, na verdade, o que elas estão passando é um desequilíbrio psicológico, ok? Precisando aí de um retorno espiritual. Perfeito? Muito bem. Bom, o Paulo ainda me manda mais duas perguntas. Rogério Gregório, quais os efeitos em alguém que deveria fazer trabalho mediúnico, mas não os faz? Essa pergunta é boa também, hein? Rogério Gregório. Muitas vezes acontece isso. As pessoas têm medo da mediunidade. Então a pessoa pensa, eu não quero fazer. E aí a pessoa tem uma sensibilidade e acaba postergando isso. Entenda muito bem, Rogério Gregório e todos os demais. O que é a mediunidade? A mediunidade é uma via a mais de se fazer a caridade. Quando a pessoa é muito devedora, como é o meu caso, eu não daria conta, e olha que eu estou numa profissão de ajudar a formar almas, eu sou professor. Né? Olha, profissões que ajudam muitas pessoas, como professores, médicos, enfermeiros, na verdade, praticamente todas as profissões nós ajudamos muitas pessoas. Mas essas profissões lidam com pessoas, né? Ajudam. Eu acho lindo o processo de alfabetização. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela professora que cuida da alfabetização. Porque o mundo começa a partir da leitura, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Eu não sei como a gente não valoriza um profissional como esse. Para mim, esse é o profissional de abertura do mundo. E muitas pessoas passam pela mão dela, né? Desses educadores. Desculpa. Né? Então, Rogério, a mediunidade é um processo de caridade. Ah, eu não quero me envolver com mediunidade. Perfeito. Então vá fazer a caridade. Vá ajudar pessoas, vá ouvir pessoas, vá fazer campanha para distribuição de alimentos, vá ajudar pessoas a correr atrás dos seus direitos, vá fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que a sociedade lhes dá. Faça isso. Agora, a pessoa não pode, o que não combina com mediunidade é preguiça. Ah, eu acho que eu tenho uma mediunidade, mas eu não quero me envolver com isso. Eu quero levar a minha vida bacaninha, como se nada tivesse acontecendo. Aí você pode ter situações complexas. Eu te sugeriria que não faça isso. Então, se você vai educar a sua mediunidade e exercer a sua mediunidade, é uma decisão, na maioria das vezes, é uma decisão sua. Mas fazer a caridade é imperial. Perfeito? E nós temos, então, acredito que seja a Karen Costa. Berli, como desenvolver a mediunidade no caminho de Jesus sem deixar a ansiedade falar mais alto? Excelente, Karen. Muito obrigado. Nós estamos num momento de pandemia de ansiedade. Isso faz parte do treinamento, Karen. Isso faz parte do treinamento. Né? Por que eu te falei que o nosso curso de mediunidade, na verdade, não é o curso de mediunidade. O curso de mediunidade nosso hoje, ele levaria em torno de 1 ano e meio a 2 anos, a gente consegue fazer com que a pessoa passe por todas ou pelas principais manifestações mediúnicas. E controlar essa ansiedade é um dos primeiros pontos. Quando a pessoa começa a desenhar as primeiras palavras e que fica naquela, meu Deus, isso é comunicação minha, na verdade nós vamos trabalhar com essa pessoa com todo carinho, com todo respeito, usando uma técnica que ela ao mesmo tempo te dá liberdade de você ir em frente, mas não te força resultado e nem fica fazendo a sua avaliação. É você que tem que se avaliar. E vós conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Porque sem isso você não vai ser autossuficiente quando você for exercer a sua mediunidade. Então, num curso relativamente longo, né? Porque na verdade a gente faz assim, uma semana de treino mediúnico e outra semana de estudo. Então, hoje, na Casa Espírita, nós estamos nos organizando para fazermos da seguinte maneira. Primeiro, o estudo de introdução ao Espiritismo. Depois, o ESD, tomo 1. Depois, o ESD, tomo 2.
durante o ex de tomo único, mas o ideal seria depois do ex de tomo único, mas já no tomo único você já consegue fazer uma semana de estudos e uma semana de prática de controle de equilíbrio da mediunidade. É por isso, então, que quando você soma ex de um, ex de dois, ex de único e prática da mediunidade, nós vamos chegar aí a 4, 5 anos de trabalho. E aí, ao longo desses 4, 5 anos, você vai controlando a sua ansiedade, você vai entendendo que algumas vezes as mensagens chegam tão claras que de fato não podem ser suas, e você vai tirando essas dúvidas. Perfeito? Que bom. Vamos ver se eu tenho mais alguma pergunta. Bom, Paulo, então, foram só essas perguntas. E a Fabiana me mandou o seguinte. Por que durante o transe mediúnico, praticamente em quase todas as comunicações, eu sinto um choque tão forte que às vezes sinto como se tivesse com o dedo na tomada. Isso tem acontecido desde que trabalho em reuniões mediúnicas de vários anos. Isso que você está passando, nosso companheiro ou companheira sem nome, é o que nós chamamos de choque anímico. É quando você tem um outro espírito aproxima de você e aí ele traz aquelas vibrações dele. E aí entra em choque as suas vibrações com a vibração dele. O que você precisa de aprender? Você precisa de aprender a ser um instrumento dócil, a estar naquele momento para fazer o bem. Então entregue-se, acredite no centro espírita que você trabalha, acredite no seu dialogador, tenha fé nos seus colegas de reunião para que em paz e em equilíbrio essa comunicação aconteça. Muito provavelmente, meu amigo, você está se segurando, você está muito tenso. Então, quando a comunicação acontece, ela acontece de modo forçado. Deixe a coisa fluir. Saiba que você está sob a égide de Jesus e na presença, do lado de irmãos, de amigos que vão te ajudar no transe mediúnico. Vamos ver mais um? Só mais uma pergunta. Eu sei que é choque anímico, causa dor física. Isso mesmo. Choque anímico é o choque entre ânima, significa almas. Então, quando eu estou pronto, quando eu estou aberto para receber essas informações de modo equilibrado, ainda que venham informações desequilibradas, mas se eu estou equilibrado, essas informações chegam, eu não vou gritar, eu não vou jogar nada no chão, eu não vou bater na mesa, mas eu vou deixar aquele espírito comunicar. E eu vou deixar, inclusive, ele mostrar que ele está com raiva ou não, sem perder o meu equilíbrio. Agora, se eu fico tenso, se eu fico com medo, esse choque ele é traumático. Perfeito? Bom, creio então que com isso nós fechamos todas as comunicações e gostaria mais uma vez de agradecer a todos e pedir a Jesus que nos abençoe, que nos oriente. Os amigos do Egeres têm o nosso contato. No caso de outras perguntas a posteriori, por favor, que nos passe para que a gente possa ajudar na medida do possível naquilo que for necessário. Somos estudantes, temos milhões de dúvidas, estamos aprendendo continuamente, mas aprendemos com todo carinho, com toda atenção. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ampare agora e sempre. Fiquemos em paz. Que assim seja.